a história do trade de 14 mil dólares que eu vou contar pra vocês, que tem muito a ver com sorte. Mas não fica nesse vídeo que não é bem assim não. Vem cá que eu vou te contar essa pedrada do mercado financeiro, tá? Voltemos para janeiro de 2020. Estava viajando com a minha consagrada, hoje minha esposa, né? Então era namorada naquela época, para Búzios, no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, Búzios é um destino turístico, muita praia, muitos lugares ao redor que são meio paradisíacos, tá? Um lugar, inclusive, fica o convite para vocês irem para Búzios, tá? Um lugar com uma vibe muito boa, muito positiva, muito argentina, inclusive, tá? Os argentinos sabem disso, mas os brasileiros não sabem direito. Então a gente tava lá em Búzios, curtindo as férias. Inclusive, ó, Arraial do Cabo, pessoal, um paraíso que o pessoal não conhece. Recebi uma ligação. A gente tava lá curtindo, recebi uma ligação de repente. Alô? A ligação, basicamente, era uma corretora de investimentos que tinha avisado: você foi contratado, você vai ser nosso analista de investimentos. Maravilha! Tô aqui de férias, curtindo, ainda recebo uma notícia maravilhosa dessa. Eu olhei para aquele céu azul, aquela praia, falei, nossa, você já tava curtindo agora então? Agora a gente curte de verdade, né? Então, beleza. Quando a gente voltou, já em fevereiro, pronto para admissão, fazendo os exames e tal, olhando os contratos que a gente tinha que ler, era CLT, então vários papéis para você assinar, percebi que um deles, mas assim, é normal para quem não sabe, tá? Um analista de investimento, para quem tá assistindo aí, ele tem uma série de restrições para investir, tá? Até mesmo a APMEC, no caso, para quem não sabe, eu sou analista CNPI, tá? Então eu posso dar recomendações de investimento para vocês. A APMEC, ela tem uma série de restrições. Então, por exemplo, eu como analista, eu não posso sugerir Petrobras para você e comprar Petrobras para mim no mesmo dia. Por quê? Isso aí pode ser malandragem minha. Imagina que eu falo para você, ó, compra a ação ABCD3 e eu compro ela antes, uns 10 minutos antes, para mim. E aí, dependendo da minha popularidade, todo mundo entra comprando essa ação, e se todo mundo entra comprando essa ação, o preço faz o quê? Ele sobe. E aí eu posso me aproveitar e sair da minha posição com um baita de um lucro. Então, por isso, existem várias restrições da APMEC em relação aos investimentos de analistas. Então, o analista que está recomendando uma ação, ele tem um certo tempo antes e depois para poder fazer uma movimentação com aquele ativo na própria carteira, tá? Então, além da restrição da própria APMEC, tinha uma restrição também da corretora. Então, eu estava com aquele exato papel na minha frente lendo as restrições. Mas aí você pensa, eu estava de férias, não estava sendo contratado por nenhuma corretora, não tinha nenhuma restrição a ver comigo. Então, eu tinha uma carteira de ações tranquila, do que eu queria. E aí, lendo aquelas restrições, eu pensei, azedou. Como que eu vou recomendar os ativos sendo que eu tenho na minha carteira? Eu vou acabar me enrolando aqui. E aí você vai quebrar a cabeça, né? Pensando, cara, qual vai ser a solução para esse caso, né? Minha solução, naquele fatídico dia, em fevereiro de 2020, foi a seguinte. Quer saber? Eu vou zerar tudo. Vou zerar tudo. Que se eu zerar tudo, não vai ter problema nenhum, né? Não vou ter mais nenhum ativo aqui. E aí eu penso depois o que eu faço com esse dinheiro. Se eu jogo lá pro exterior, se eu faço algum tipo de outro investimento, um leilão de imóveis, por exemplo. Mas enfim, eu resolvi zerar tudo. Pessoal, de novo, fevereiro de 2020. Você sabe o que aconteceu em fevereiro de 2020? Nada. Mas em março aconteceu. Uma queda violentíssima no mercado financeiro global. Não foi o brasileiro, mercado financeiro global. Por quê? Pandemia, todos os negócios fechando as portas, todo mundo sem saber o que ia acontecer. O preço de todos os ativos despencaram pelo menos uns 60%. Todo mundo sacando dinheiro da bolsa e empurrando os preços para baixo. Então, sim, vamos supor, se eu tivesse uma carteira de 100 mil e deixasse para zerar em março, eu sairia com uns 40 mil. Mas pelo fato de eu ter saído em fevereiro, eu saí com 100 mil. Então foi uma sorte, assim, fenomenal, porque eu saí, o mercado desabou de forma inacreditável, histórica, que todo mundo vai lembrar para sempre. Vai estar em livro de história. Então eu me safei dessa queda, uma sorte absurda, porque eu fui contratado, eu me safei dessa queda. Olha que loucura, olha que loucura. Então a pessoa que olhar minha nota de corretagem, ver as operações daquele mês, vai pensar, meu amigo, esse cara era um gênio, ele era um gênio. Mas a verdade é que eu dei muita sorte.
Eu dei muita sorte. Mas não é bem assim, porque simplesmente zerar a sua carteira de investimentos não traz 14 mil dólares na sua conta. Então, o que foi que eu fiz? Bom, existe um ditado que diz: a sorte acompanha os preparados. Eu dei sorte e também fiquei preparado. Por quê? Porque como eu zerei tudo, eu estava com um caixa muito grande e sem aonde investir. Só que como o mercado financeiro desabou, eu tinha uma oportunidade gigantesca na minha frente. Pessoal, crises são momentos de oportunidade para investir o seu dinheiro. Por quê? Porque tá todo mundo tirando dinheiro, então você consegue achar várias barganhas, tá? Então, existe outro ditado que diz o seguinte: em momentos de crise, o dinheiro troca de mão. Sai de quem entrou em pânico e de quem tem mais esperança, né? Quem tem mais tranquilidade, quem tem ciência do real valor daquilo. Então, todo mundo saiu correndo da bolsa. Eu olhei aquilo e falei: eu vou aproveitar. Só que se eu aproveitasse no mercado brasileiro, de novo, não ia adiantar nada eu ter zerado, né? Então, o que eu fiz? Peguei todo o meu dinheiro, que eu tinha zerado da carteira de renda variável, transformei em dólar, mandei pro exterior, né? Transformei em dólar e comprei tudo de um único ETF. QQQ é o nome do ETF. QQQ. Sim, é um nome engraçado, né? Eu não sei por que eles botaram QQQ, mas... Enfim, ele tende a seguir as maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Ou seja, tá lá no mercado americano. Pessoal, isso foi em 2020, que eu entrei com um valor muito caprichado. Lembrando também que o dólar naquela época estava muito mais baixo do que está hoje em 2026. Então, 2020, se eu não me engano, estava 4 e muito, quase 5 e pouquinho. Nesse momento está 5,50. Então, o dólar estava bem mais embaixo, né? Então, além do dólar, essa vantagem do dólar, o ETF americano ele se recuperou completamente, que ele também tinha caído muito. E desde então, eu sigo com esse investimento lá no exterior e nunca zerei. Pessoal, resultado disso, vou colocar aí na tela para vocês. Não zerei até hoje. Tô com essa posição aí até agora. Mas assim, eu fiz alguns aportes ao longo do tempo também, mas é claro, todo o grosso eu coloquei lá em 2020, né? Então todo o impacto que vocês estão vendo na rentabilidade vem de 2020. Então, pessoal, a dica que fica nesse vídeo para vocês é a seguinte: em momentos de crise, aparecem sempre oportunidades. Em momentos de crise, é onde o dinheiro troca de mão, tá? Então pensa nisso. Se tem alguma crise, é sinal que a oportunidade está bem clara em algum lugar. Você só tem que achar. E aí, você tendo essa sorte, tomara que você esteja preparado, porque só os preparados conseguem aproveitar a sorte. A sorte, ela não dura muito na mão de quem não está pronto.